Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é enrijecimento. É bem importante assim, cada um ir observando que existe o enrijecimento. Nós percebemos o enrijecer das pessoas quando elas já se encontram mais envelhecidas. Nós também vamos entrando num processo de enrijecimento. Cada um é responsável por ele. O enrijecimento está relacionado ao distanciamento da luz primordial, da luz de Deus. Isso é bem importante assim. Quando nós conhecemos uma pessoa que se encontra mais envelhecida e que tem uma mobilidade no corpo, a gente vê que aquela pessoa tem uma brandura também, tem boa vontade, está sempre ponderando. Então, na nossa vida diária, cada um é que tem que fazer o trabalho de ver o procedimento que ele precisa de ter para ele mesmo. Porque aproximar-se da luz, quer dizer, conhecer os ensinos, é para cada um. E é bem importante assim, nós temos que ir fazendo muitas observações, porque muitas vezes a pessoa nem viu aquilo que ela está relatando, ela ouviu. E ela não perguntou para aquele que está relatando como ele soube daquilo. Ela propaga aquilo que ela ouviu, como se ela estivesse participando, como se ela estivesse presente naquele ato, naquele fato. É bem importante assim. O enrijecer-se está assim, não percebermos. E depois tem uma coisa bem importante assim, né? Tem as coisas da matéria grosseira e tem as coisas para o espírito. Se a pessoa não trabalha com as coisas para o espírito, não vivendo o que é bom para a vida dela, então o que acontece? Surge a fantasia, surge a cobiça, surge a prepotência, surge a vingança, a maldade, porque ela não trabalhou para ela, para o seu espírito. Então é bem importante assim cada um ir observando o que é bom para a vida dela. Cada um tem que ir fazendo esse trabalho. Tem um acontecimento na rua. Aquele que está de um lado da rua, ele vê de uma maneira. Aquele que está do outro lado da rua, ele vê de outra maneira. E para nós falarmos assim, que vimos, que participamos, nós teríamos que ter uma noção geral daquilo que está acontecendo. Se eu estou de um lado da rua, como é que eu tenho uma visão geral? Como é que eu posso falar que eu vi, que eu conheci, que eu sei? Isso é enrijecimento. Então, para a pessoa tornar-se uma pessoa sábia, num relato assim, ela tem que falar que não sabe. Mas aqueles que trabalham com a matéria grosseira, com o raciocínio, que vai valorizando, todos vão dizer assim a ela que aquilo que ela está falando é porque ela sabe, porque ela tem conhecimento. Então o enrijecimento é assim. Cada um tem que ir observando qual é o procedimento que nós temos que ter para nós. Porque quando eu faço um relato, aquele que está ouvindo o relato, ele vai verbalizar. E é bem interessante assim, porque aqueles que levantam mais cedo um pouquinho na sua vida diária, confirma que ele sentou na cama um pouquinho só, já vem pensamentos. E muitas vezes pensamentos de relatos que ele ouviu. E aquele que relatou nem estava presente para fazer aquele relato. Nós não cuidamos de nós. Então, cada um é que tem que observar o procedimento que ele está tendo para ele. Porque é bem importante assim. A vida, durante a nossa caminhada, nós vamos confirmando assim. Aquele ambiente de ensino daquela criança, no ano seguinte, ele troca de companheiros ou ele muda de escola, mudou todo o relacionamento que ele teve naquele ano seguinte.
daquele ano anterior, são poucos que continuam. E é bem importante assim, nós vamos caminhando na vida achando que nós somos importantes e que os outros nos dão importância. E nossos pais vão transmitindo as informações assim também, como se fôssemos importantes. Dificilmente um pai educa um filho para a vida, dando a ele limite, dele percebendo que ele é só na caminhada dele, que as ilusões são meras coisas para a matéria grosseira. Aquele que trabalha com ele, ele também tem que trabalhar de uma maneira que ele receba auxílio da luz. Fica bem fácil assim. Então aquela ponderação, que quando a pessoa acorda de manhã, ela tem que procurar ficar ligada com a luz. E quando ela vai dormir, ela também tem que procurar ficar ligada com os ensinos. Então o livro Na Luz da Verdade nos possibilita diminuir um pouco as influências que nós recebemos dos nossos pensamentos. Porque os pensamentos, é bem importante cada um ir observando assim. Existem correntes de pensamentos e sempre está relacionado às coisas da matéria grosseira. Porque com a atuação do espírito, a gente vai confirmando assim que não tem palavras. Fica bem fácil assim da gente ir observando em muitos afazeres como aquele afazer fica melhor. Então a pessoa está fazendo um preparo, está fazendo uma arrumação, ela vai observando assim como é melhor. Se pergunta para ela depois, ela fala assim que numa parte da arrumação, numa parte do preparo, ela teve que parar um pouquinho para dar seguimento na continuação para ficar melhor. Quer dizer que esse parar um pouquinho teve que tirar a influência dos pensamentos. É bem grave assim, porque as influências que nós recebemos é como se estivéssemos hipnotizados. Nós vamos caminhando naqueles pensamentos e nós vamos dando forma, e nós vamos dando uma transformação no nosso rosto e vai entrando uma fantasia, seja construtiva ou uma fantasia de destruição, de horror. É por isso que veio o medo, é por isso que a pessoa tem medo, porque ela trabalhou na fantasia da alegria ou na fantasia do terror. O livro Na Luz da Verdade é que nos possibilita esse equilíbrio, de pararmos. Se nós analisarmos assim, uma pessoa num barco, em um lago, bem calmo, ele não para com aquele barco em qualquer lugar das margens. Naquele lago tem um lugar que pode sair do barco. Se ele tem um conhecimento, ele não tem dúvida, ele já vai direto para aquele lugar. Se ele não tem um conhecimento daquele lago, ele então procura o lugar que é possível ele sair do barco. Assim teríamos que fazer com a nossa vida, na ponderação. E é bem interessante assim, porque nós vemos assim, no corre-corre do dia a dia, a pessoa quer fazer algo, depois ela tem que parar, porque ela antecipou com a correria dela e ela não foi para lugar nenhum. O cuidado é bem importante assim, porque as pessoas falam assim que não sabem como aconteceu. A pessoa estava na fantasia, ela entrou numa condição de hipnotizada, ela julgou que fosse possível, não analisou a base, não tem base, não tem consistência, não tem boa vontade. Para isso, a gente vê com crianças pequenas. Aquela criança na fase do desenvolvimento dela, já maiorzinha um pouco, o adulto não deixa ela em qualquer lugar. Numa outra fase, já maior, também o adulto não deixa ela mexer com instrumentos. É bem interessante assim, é físico. Depois, para a nossa vida interna, nós não fazemos uma avaliação daquilo que nós precisamos para nós. E nós vamos caminhando, vamos recebendo influência. Não vemos o que é bom para a minha vida. Ficamos como todos.
não pensamos. Só que, como todos, sem saúde e sem norte. Existe uma palavra que fala assim, desnorteado. Quer dizer que a pessoa não sabe a direção que ela está caminhando na vida. Ela não tem noção, direcionamento. Para onde vai essa pessoa? Não vai para lugar nenhum. A vida de uma pessoa assim é muito trabalhosa para ela mesma. Nós vamos observando assim. Aquela pessoa que tem um veículo, aquele veículo não apresenta um defeito assim. Dificilmente apresenta um defeito assim, de última hora. Os defeitos anunciam. Então, ela que usa o veículo, ela tem uma noção. E ela vai fazendo a manutenção. No nosso corpo, também não apresenta assim, de última hora. Vai apresentando devagar as desarmonias. Fica bem fácil assim da gente ir vendo a pessoa que apresenta uma desarmonia e ele vai tentando fazer as adaptações de maneiras de sentar diferente. Se for problema digestivo, ele procura entender um pouco de alimento para ver como é que ele alimenta melhor, que agora ele fica nutrido e fica sem aquela condição de mal-estar do estômago por não estar fazendo o processo de assimilar o alimento que foi ingerido. Ele faz alteração. Aqueles que não fizerem alteração entram na condição de ter que anestesiar a parte digestiva para poder continuar sobrevivendo. Só que num período curto vem mais consequências mais graves ainda. Caminhar pela criação tem muitas informações que nos auxiliam. O enrijecimento entra nessa condição assim, da pessoa não perceber o que come, como anda, como fala, porque aquele profissional que é capacitado, ele fala pouco. E ele tem uma noção daquele que aproxima deste, porque ele sabe se pode falar ou se não pode falar. Ele sabe se aquele que aproximou tem interesse verdadeiro, porque ele sobrevive do trabalho dele, ele então não tem tempo para ficar perdendo, para poder dar palavras para aquele que não quer nada na vida. Isso é bem interessante assim. Mas se ele deu a palavra para aquele que não quer nada na vida, em pouco tempo ele perde o emprego, porque a produtividade dele cai, ou os clientes vão embora se ele trabalha por conta própria. Desvirtuou, enrijeceu. Então a pessoa tem que lembrar assim, que quando ouve uma pessoa falar que não sabe como aconteceu, a pessoa está dormindo. Entra naquela condição dos ensinos que fala assim, deixai-os dormir. Porque no Velho Testamento tem um ensino bem interessante, que a pessoa entrou numa condição de dívida. Então tira o gado da pessoa. Depois tira os bens, tira a família. Porque num período anterior, e hoje ainda tem casos, que a pessoa passa a ser servo de outros. Entra numa condição de escravo. Mas aquele que descuidou, a cama dele não pode mexer. Tem que deixar a cama. Então o que acontece? Está dormindo, então continua dormindo. A responsabilidade é individual. O esforço é pessoal. Como é que eu faço para me manter desperto? E é bem importante assim, porque aquele que precisa de levar o recurso para moradia, que tem aquela naturalidade de corresponder com as necessidades da moradia, ele levanta mais cedo. Ele é mais econômico, ele é prático, ele é definido, ele não descuida. Isso é bem importante assim. Se entrarmos numa condição de descuidarmos, de não percebermos, perderemos o emprego. Então o que acontece? A vida vai ficar mais dificultosa para todos daquela moradia. E é bem grave assim, porque no período de formação, anteriormente, a gente via os pais preocupados com os filhos que ainda não tinham trabalho. Então muitos e muitos outros
perguntava se tinha uma colocação para aquele filho. Sempre orientava para aquele filho continuar trabalhando. E é bem importante assim, porque até hoje ainda tem que a pessoa trabalha durante o dia e faz o curso para um aprimoramento à noite. Quer dizer que todo o tempo da pessoa estava sendo utilizado para que ela tivesse uma condição de sobreviver melhor. Mas junto a isso, esquecemos de uma coisa bem importante. O procedimento interno, porque a pessoa ficou enriquecida com a matéria grosseira. Agora tem um trabalho, agora tem muitas qualidades para a matéria grosseira, mas para ele, esse desenvolvimento. E é bem importante assim, porque anteriormente ainda existia, os pais procuravam levar os filhos para o repouso e faziam uma oração, para aquele filho poder ter um sono bom. E de manhã sempre orientava os filhos para ficarem ligados com a luz, com os ensinos. Então o que acontecia? Estava trabalhando num procedimento interno. Quando surgia uma limitação na vida externa daquele filho, os pais ficavam seguros, porque sabia que o filho tinha uma força dentro. Foi orientado corretamente. Então os auxílios vinham de dentro. Nós ouvimos ainda relatos que a pessoa fala que foi salva, que foi ajudada, que tudo correu bem, mas a pessoa teve que fazer a ligação com a luz. Hoje, com o enrijecimento, nós esquecemos de uma coisa muito importante. Os valores internos nós desprezamos. Mas o valor interno é que dá sustentação, que é aquela condição bem importante assim, que existia e que ainda existe. Do filho falar que voltava a tal hora e voltava a tal hora. Dos pais dar uma determinação, independente deles se encontrarem próximo ou não, aquela determinação era cumprida. Valor interno. Para nós retardarmos o enrijecimento, nós temos que trabalhar nesses valores internos. Nós temos que ver o grau em que eu me encontro. Cada um de nós tem um grau. Nós vemos na profissão que a habilidade daquele profissional, o jeito, o desempenho, a capacidade daquele chefe daquela seção, dele ter a naturalidade assim de conhecer todas as funções, os pormenores daquela seção e poder orientar, auxiliar ou poder eliminar ali um elemento que está atrapalhando. Para a nossa vida interna é o mesmo procedimento. O auxílio, como é que eu tenho que fazer para receber esse auxílio? Aquela condição bem importante assim, né? Não esperar as coisas cair no penhasco. Quando cai no penhasco, para resgatar novamente, às vezes não resgata. Fica ferida, fica muito dificultoso. Isso a gente vê também com os comerciantes, que muitos abrem um estabelecimento naquele lugar que ele abriu, para aquele tipo de comércio, naquele lugar não dá certo. Ele não percebeu isso. Então, um tempo depois, a gente vê que foi fechado aquele estabelecimento. O que acontece? O tempo que gastou para montar aquele estabelecimento, os móveis, o produto que ia ser comercializado, o tempo que ficou experimentando se ia dar certo. Isso é físico. Dentro, nós temos que olhar dentro de nós, porque dentro de nós não tem engano. Mas se nós nos encontramos com um procedimento de enrijecido, então não percebemos. Meses depois, para aquele teve um prejuízo muito grande. E agora reiniciaram uma nova fase da vida. E isso vem junto com a perda da saúde, porque a pessoa vai segurando aquilo lá com o cérebro e vai tendo as fantasias, ou vai tendo os desesperos. Agora arrumar a saúde é bem trabalhoso, viu? Então, antes, nós tínhamos que ter essa bondade de receber os auxílios antes, não é depois. Então a gente vai observando assim, se teve um erro, dá muito trabalho para arrumar. Nas coisas mais simples,
A criança, no seu período de desenvolvimento, que já trabalha com o copo, com o prato, e que faz algumas coisas com o copo, com o prato, como tirar da mesa ou colocar na mesa, o adulto recomenda. Onde está a mão tem que estar o olho. A criança vê assim que precisa de ter cuidado, que aquilo é muito perigoso. E determinado instrumento, em determinada idade, como a faca, o adulto recomenda. Agora, se o adulto está descuidado, a vida daquela criança vai assim. Depois ela não presta nenhuma serventia, ela não teve orientação. Vamos caminhando assim. Aquela criança que não recebeu orientação, também somos nós. Agora tem aquela condição bem importante assim, né? Cada um é responsável por ele, porque o Criador possibilitou para todos o começo do certo e o começo do errado. Isso a gente vê assim no sangue, né? O nosso pai veio de outra região, ou a nossa mãe, ou nós mesmos viemos de outra região. Quer dizer que nós sabíamos o que queríamos. Naquela localidade estava bom até um tempo. E depois vamos para outra localidade. Para aquela nova localidade, nós também temos que ter algo. Mas para a minha vida interna, essa condição de possibilitar os auxílios. Perceber como é melhor para a minha vida. Não é porque está apresentando ou aparentando. Descuidou, entrou o raciocínio. Entrou o raciocínio, entra a cobiça, a maldade, a vingança, o ferimento. Porque me tornei impotente diante daquela situação, agora eu tenho que ouvir palavras. Aquelas palavras ferem. E eu tenho que lembrar assim, que muitos e muitos acham assim que vai ter auxílio na velhice. Mas se a pessoa fez tudo o que ela queria durante o seu período de amadurecido, que amadureceu, tornou-se maduro, tanto aquele homem como aquela mulher, agora na velhice quer auxílio? Olha, os nossos conceitos de vida. Então, quando fala assim, deixai os mortos enterrar os mortos, então aqueles que andam atrás daqueles que estão sem perspectiva de vida, vai ficar igual. Porque a perspectiva dele, o horizonte deste, é atrás daqueles que não têm saúde, que não têm saber, acomodados. Então, na nossa vida é bem simples assim. O que eu quero? E é muito importante assim a pessoa lembrar assim, se eu me encontrar numa condição de não ir percebendo o que é bom para a minha vida, na fase seguinte de quando largar o corpo de matéria grosseira, a pessoa não sabe a direção que ela precisa de ter para ir para o paraíso. Porque tem um ensino de Jesus muito importante que fala assim, ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Através de Jesus é os ensinos que ele trouxe. E é bem simples todos os ensinos que ele trouxe. Mas através do enrijecimento, um ensino que ele trouxe, fizeram desse ensino uma religião. Outro ensino que ele trouxe, fizeram desse ensino outra religião. E nós tínhamos que lembrarmos das coisas simples, que nas limitações, quando nós temos aquela criança pequena, no seu período de formação, ela fez um ato, os pais deu a ela uma orientação, ela repetiu o ato, os pais mandam ela ficar sentada lá no fundo, mandam ela ficar quietinha, tira dela um brinquedo, tira dela um afazer, para que ela tenha uma condição de não reincidir. Porque se ela continuar reincidindo, naquela moradia vai ser um problema. Os pais, na sequência dos anos, perderão a autoridade e aquela criança vai ficar sem limites. Nos ensinos de Jesus é bem interessante, mas é bem simples assim. Quer dizer que se a criança foi preciso de ficar na reclusa para que ela refletisse, o adulto precisa de aprender a ficar também naquela condição bem importante que fala que é fechar a porta do quarto, de ver o que a pessoa está precisando e o procedimento que ela precisa de ter para sair daquela situação ou ter que conviver com aquela situação. Tem muitas limitações que a vida nos apresenta.
como o trabalho, a convivência. Então não é uma precipitação, mas como melhorar daquela situação. No período de formação, nós vemos as crianças que fazem uma adaptação. Procuram um alimento que dá a ele um estímulo, procuram uma maneira de ser, procuram uma maneira de tornar-se discreto, porque aqueles maiores estão incomodando. Quando utiliza um sistema assim da sua vida interior, então a pessoa passa a ser menos perceptível, passa a não ser mais atraente para aqueles que a incomodavam. O adulto é igual, mas para isso tem que refletir, tem que observar a direção. Enrijecimento é isso. Então a distância da luz primordial, a distância de Deus. Se Moisés trouxe os 10 mandamentos aproximadamente há 3.500 anos, e que no primeiro mandamento já está bem claro assim: não terás outros deuses ao meu lado. A prioridade de colocar o Criador em primeiro lugar, depois vem a pessoa, depois vem as outras coisas. Então essa condição bem importante assim, de refletir sobre os ensinos e perceber como é que eu tenho o entendimento dos ensinos. Não é só ter na memória. A gente vai observando assim, aquele ator, aquela atriz, faz uma representação daquele texto. E eles ficam impregnados com aquele texto que eles estão trabalhando, mas eles estão impregnados para um período. Mas para a nossa vida interna, com os ensinos, nós temos que usar o centro intelectual para poder gravar aquele ensino. Mas depois, aquele ensino que o Criador nos possibilita, ele tem que passar para o nosso centro instintivo, vibrar os ensinos. É isso que nós precisaríamos de ter. Porque um ensino bem importante que fala assim: se eu não lembro do Criador nas minhas festas, nos meus passeios, no meu sofrimento, eu não serei lembrado. Fica bem fácil assim. Aquele profissional fazia o mínimo, o necessário. Quando a firma passa por uma formulação, aquele profissional ele é substituído. Ou ele continua porque não apresentou outro. Mas no contexto, aquele profissional está na ponta. Então o livro Na Luz da Verdade é para sairmos do enrijecimento e percebermos como nós somos. Não é lembrar do Criador, que é aquela condição assim bem grave mesmo, né? Está na festa, aí em determinada hora, para a festa, larga os copos e faz uma oração, depois volta para os copos. Isso é um afronto, isso é um enrijecimento muito grave e nós vamos aceitando, mas é de responsabilidade individual, aquela condição bem importante do destino. Traçamos o nosso destino. Eu é que tenho que ver o que eu quero para a minha vida, porque quando eu largar o meu corpo de matéria fina, receberei auxílio se eu plantei. Por tuas obras te reconhecereis. Que obras? A intenção que eu fiz para fazer aquele ato. Não é fazer o ato para que o ato seja visto. Então, se eu não souber todos os ensinos, não irei para a região de luz. Porque foi nos dado a acomodação, o enrijecimento, e nós fomos aceitando. Então, hoje, nós encontramos nessa condição assim, de não pensar, de não ver o que é bom para o meu corpo, e não ver o que é bom para o meu espírito. Cada pessoa tem que lembrar que se ela quer ter saúde, ser feliz, ela é que tem que fazer um movimento em direção à luz. Então estuda o livro Na Luz da Verdade,